Olá pessoal, neste tutorial eu vou tentar responder uma dúvida aqui que foi postada pelo João Ricardo Araújo a respeito de um procedimento para poder criar o efeito de Mantaflow. Vamos entender essa dúvida. Bem, eu tenho um objeto aqui que eu vou excluir, que eu não vou precisar dele, que é o cubo. Vou usar a tecla X e vou deletá-lo. A dúvida do João Ricardo é em relação à questão do uso de um objeto do tipo círculo para fazer o efeito que precisamos aí para criar o Mantaflow. Então, se eu adiciono aqui uma mesh do tipo círculo, vocês vão ver que eu crio um círculo, que é uma malha. Eu posso agora ativar aqui a ferramenta Move. Eu habilito as setinhas de deslocamento. Eu vou encostar o cursor do mouse na seta azul, vou trazer esse círculo para cima. Vou dar um S de escala aqui para estendê-lo um pouco. Esse é o círculo pela nossa visão. Então, se eu quiser adicionar nele um efeito rápido de líquido, eu venho em Object, clico em Quick Effects, que são os efeitos rápidos, e clico em Quick Liquid. Eu crio o domínio e aqui eu já tenho o efeito rápido. Se eu der o play aqui, observem que nada irá acontecer, nem o círculo irá se transformar no nosso líquido, nesse efeito aqui que estamos precisando. Então nós vamos para um método alternativo. Vamos selecionar o círculo, entrar com ele no modo Edit Mode e vamos aplicar uma face nele. Clicamos o atalho F e habilitamos a face lá junto ao círculo. Voltamos novamente no modo Object Mode, damos o play, nada vai acontecer. O que é que a gente pode tentar aqui resolver nesse processo? Selecionar o domínio e gerar nas suas configurações do efeito aí líquido a condição Bake, que é o Bake Data. Se clicarmos aqui em Bake Data, vai surgir uma tarjeta aqui que é o Fluid Bake, que é justamente ele gerando o efeito do fluido nesse objeto que está interno. Mas, finalizando o processo, dando o play, observe que nada acontece. Então, o João Ricardo ficou aqui pensando por que isso está acontecendo na versão 2.82, se nas versões anteriores a gente conseguia fazer isso de forma prática, quando nós não usávamos o novo recurso que é o Mantaflow. Então a dica que vai aí para você, João, é a seguinte: é selecionar o objeto circular. Com esse objeto circular, é necessário que você entre no modo Edit Mode e após aplicar a face no objeto, vocês podem utilizar aqui a ferramenta Extrude. É só clicar aqui nessa ferramenta Extrude Region, encostar o cursor do mouse no sinalzinho de mais e alongar um pouco essa face, dando volume ao círculo que você criou. Com isso feito, agora você pode voltar ao Object Mode, selecionar novamente a área domínio, voltar nas configurações do efeito de líquido que foi criado para o domínio. Vocês vão encontrar essa opção aqui, Free Data, para zerar o Bake Data que você fez anteriormente. Então aqui a gente anula. Pronto. Agora nós podemos definir aqui embaixo qual é a quantidade de frames que nós queremos gerar na animação que precisamos. Exemplo, eu quero animação com apenas 80 frames. Então eu clico aqui, Start 1, End 80. Observem que a minha linha de tempo aqui diminui de 1 para 80 frames. Eu vou ter aproximadamente 3 segundos de vida. Mas antes de gerar o novo Bake, eu vou correr as configurações até a opção chamada Cache. Eu tenho que determinar aqui quando é o início e o fim da animação que ele gerará aí com efeito de líquido. Eu quero que comece no frame 1 e finalize no frame 75. Pronto. Eu vou ter uma animação de 75 frames aqui nesse espaço, utilizando o recurso. Agora sim, eu retorno lá para cima, onde tem a opção Settings, e aqui eu vou clicar novamente em Bake Data. Vai surgir a tarjeta, nós vamos ter que deixar concluir aqui os 100% do efeito que está sendo gerado e calculado aqui pelo programa, e quando finalizar no 100%, eu vou demonstrar a vocês o efeito acontecendo aí de forma prática, no momento em que nós demos um pouquinho de volume àquele círculo que nós criamos.
Pronto, pessoal, aqui já surgiu, ó, o efeito das partículas que serão geradas para a simulação líquida. Então eu tenho aqui como o efeito irá acontecer aí no processo. Mas eu quero agora fazer com que esse efeito que vocês podem notar, ele se transforme agora em uma mesh para criar o líquido que nós precisamos. Então o que eu preciso é correr aqui as configurações do domínio até encontrar essa opção chamada Mesh. Quando eu seleciono ela, eu vou abrir a configuração e vou aplicar dessa vez, ó, o Bake Mesh, que vai gerar o efeito através de malha, baseado no que eu fiz aqui anteriormente. Então eu clico em Bake Mesh, vamos aguardar a tarjeta aqui ser concluída, demora um pouquinho mais, e logo finalize em 100%, eu volto para mostrar a vocês como é que ficou o efeito final. Vejam que eu estou chegando aqui a 100%, ele completou o processo do Bake Mesh. Agora, se voltarmos e clicarmos em Play, agora nós temos o efeito do líquido simulado em malha. Cabe a gente agora selecionar o modo renderizado e utilizarmos aqui uma imagem como plano de fundo. Eu posso selecionar aqui o Word, clicar no pontinho e selecionar a opção Environment Texture. Aqui eu posso habilitar ou abrir uma imagem HDRI para dar o efeito melhor aí nesse plano de fundo, que é o ambiente. Vou selecionar essa opção aqui. Pronto, eu tenho aqui a imagem interferindo no resultado, porém eu vou na configuração do Word, clicar em Strength no pontinho e selecionar a opção Ray Depth. Eu vou manter aqui somente, ó, o efeito acontecendo baseado na luminosidade daquela imagem sobre o efeito que eu criei de líquido. Aqui eu posso selecionar a malha que foi criada com efeito, clicar em material e posso definir uma cor de material qualquer aqui, pode ser um verde, pode ser um azul, pode ser um amarelo, e aí cabe a vocês. Eu vou utilizar aqui no LockDev, que fica mais fácil, verem de uma forma bem mais legal esse processo acontecendo aí, ó, com o efeito líquido criado. Então é assim, João, que a gente consegue utilizar o círculo para fazer o efeito no MantaFlow. Temos que dar volume fazendo uma extensão de face nele para o resultado que precisamos. Fica aí a dica, até o próximo tutorial.